Olá, meus irmãos, meu nome é João e venho trazendo mais um vídeo para o canal que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, meus irmãos. O título da mensagem é a perseguição dos egípcios. Eu não sei que tipo de perseguição você está sofrendo na sua vida, meus irmãos, mas pegue essa palavra para o teu coração, porque naquela época os egípcios, Faraó era o mais poderoso de todos os reinos da terra. Então, não importa quem está te perseguindo, meu irmão. Não importa, meu irmão, quem está se levantando contra você. O teu Deus, o Senhor dos exércitos, ele é mais poderoso do que qualquer perseguição, do que qualquer rei, do que qualquer pessoa que possa se levantar contra ti nessa terra. E a palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram o rei ao Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos nossos escravos? Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desse carro, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar, perto de Airote, de frente a Baal-Zefon. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olhavam e avisaram: os egípcios marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disse a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, os que morrem no deserto. Antes ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir o anjo de Deus e à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para a luz, para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda.
Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de novo se ouviu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar ao raiar do dia, e o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, resumindo aqui essa passagem, a passagem dos israelitas em terra seca, que Deus abriu o Mar Vermelho para os israelitas passarem. Com seu grande poder, Deus salvou o seu povo da mão dos egípcios, da mão de Faraó e do seu exército. Meus irmãos, pegue essa palavra para a sua vida também. Não importa a perseguição que você esteja passando, não importa o quão grande seja o que esteja se levantando contra ti, o teu Deus é maior. O Senhor Jesus falou que ele tem poder e o nome dele é acima de todo nome. Então, se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, ele não vai deixar com que teus inimigos zombem de ti, com que teus inimigos te persigam e te alcancem. Aqui o exército de Faraó não conseguiu alcançar os israelitas. Então, o Senhor Jesus também não vai permitir que essa luta que está se levantando contra a tua vida, essa dificuldade, essa perseguição, não importa qual faraó que esteja na tua vida, meu irmão, o teu Senhor é maior e Ele vai fazer você atravessar também para o outro lado. Ele vai fazer você passar essa dificuldade em terra seca. Você vai ver o livramento do Senhor também para a sua vida, se você confiar no Senhor e obedecer. Aqui Israel obedeceu o que o profeta Moisés, ali guiado por Deus, deu as instruções para o povo seguir. Então, meu irmão, escute a voz do profeta, escute a voz de Deus, siga as orientações de Deus, que você vai conseguir passar por esse faraó que está se levantando contra a sua vida. Porque, meus irmãos, a perseguição vem, mas a palavra de Deus aqui diz, meus irmãos, que o Senhor, Ele vai fazer você passar sobre terra seca e toda a vida Ele será glorificado. E aqui diz que Ele foi glorificado por meio de Faraó. Então essa dificuldade na tua vida, meu irmão, veio para glorificar o nome de Deus. Então não murmure. Se você acha que o problema é maior do que o seu Deus, então infelizmente como você pensa, assim vai te suceder. Se você acha que esse problema que você está passando é maior do que o nome do Senhor Jesus, é maior do que o poder daquele que criou os céus e a terra, então você infelizmente será sucumbido por essa situação. Mas se você crê, meu irmão, que o Senhor Deus é contigo e que Ele vai te fazer passar por essa perseguição, Ele vai te fazer passar por essa luta, então assim se sucederá também. Você será vitorioso se você crê que o Senhor, Ele tem o poder na mão dele. E a Bíblia diz que até o coração de Faraó ele endureceu, para que ele perseguissem os israelitas.
Então, meus irmãos, muitas vezes o Senhor Deus faz da mesma forma, o Senhor Deus não muda, né? Hoje em dia Ele pode até endurecer o coração de uma pessoa contra você. Muitas vezes você vai pedir ajuda a alguém, às vezes aquela pessoa não te ajuda, te vira a cara. Pessoas muitas vezes da própria família se viram contra você, né? Se voltam contra você. Pessoas muitas vezes não te estendem a mão, porque o Senhor Deus que tem que ser glorificado nessa tua luta, porque o Senhor Deus que tem que ser glorificado, porque pessoas vão dizer, ele conseguiu porque eu ajudei a ele, ela conseguiu porque eu estendi a minha mão a ela. Não, o Senhor Deus que tem que ser glorificado quando você conseguir passar por essa luta, por essa perseguição. Eu não sei qual faraó que está se levantando contra a sua vida, mas quando você vencer esse faraó, essa dificuldade, o Senhor Deus que vai ser glorificado na tua vida. Por isso, meus irmãos, que Ele não permite muitas vezes as pessoas te ajudarem. Por isso que o Senhor Deus não permite ninguém te dar uma mão, porque a mão poderosa dEle é que vai te livrar dessa situação, porque é a mão do Senhor, só Ele vai ser glorificado através da tua vitória. Então, meus irmãos, creia que quando o Senhor te leva para o deserto, né, que os egípcios reclamando aqui, dizendo que era melhor Moisés ter deixado eles lá no Egito, servindo aos egípcios, né, comendo alho, cebola ali, naquela escravidão, trabalhando como escravos para Faraó, né? E ele não entendeu o porquê eles estavam passando aquela situação, né? Eles pensavam que iam ser mortos ali pelo exército de Faraó. Então, quando você vê que a dificuldade está se levantando muito forte contra a tua vida, não murmure, meu irmão. Porque esse povo aqui, ele não chegou na terra de Canaã por murmuração, por não crer que Deus poderia tirar eles daquela situação. Creia que o Senhor Deus pode te tirar dessa situação, Ele pode te fazer atravessar o mar, né? Ele pode te dar a vitória nessa situação. Então aqui diz, que o povo de Deus, né, havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia, né? Porque quando Deus quer fazer algo, Ele faz com que aquela pessoa ali, o coração dos reis, a Bíblia diz que está na mão do Senhor. Então Faraó, mesmo sem querer, né, ele deixou os egípcios irem, e depois ele se arrependeu. Por quê? Porque naquele momento Deus endureceu o coração de Faraó. Então o coração dos reis dessa terra, o coração de todas as pessoas está na mão de Deus. Ele que amolece o coração, Ele que endurece. Então tudo que acontece, meu irmão, hoje na terra está sob a vontade permissiva de Deus, né? Então creia que você pode sim ser livre dessa situação, porque Deus tem um coração de todas as pessoas na mão dele, e quando Ele quer trabalhar a teu favor, Ele faz com que todas as circunstâncias cooperem para o teu bem, né, meus irmãos? Então aqui, meus irmãos, diz que os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. E depois, aquele dia que o Senhor salvou Israel na mão dos egípcios, todos os egípcios foram mortos. Então todos esses problemas na tua vida vão cessar. E Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Então, da mesma forma, hoje creia, confie no Senhor, deposite a sua esperança e a sua confiança no Senhor, porque assim como Ele livrou Israel da mão dos egípcios, Ele vai te livrar também da mão dos teus perseguidores, meus irmãos. Creia nessa palavra, confie que nada nessa terra é maior do que o Senhor dos Exércitos. Ele pode te livrar de toda e qualquer situação, porque o coração dos reis da terra, o coração de todas as pessoas está na mão do Senhor. E Ele endurece o coração de quem quer e amolece o coração de quem quer, meus irmãos. Então, se for para te dar vitória, Ele vai endurecer o coração de pessoas, Ele vai amolecer, Ele vai fazer com que as circunstâncias cooperem para o teu bem, para que as coisas dêem certo para ti. Basta você depositar a sua confiança e a sua esperança no Senhor dos Exércitos, meus irmãos, que Ele vai batalhar por ti. Aqui os próprios egípcios, eles
reconheceram que não era mais os israelitas ali, era a mão do Senhor contra eles. Então, da mesma forma, os teus inimigos vão reconhecer que o Senhor trabalha na tua vida e que Ele não está mexendo contigo, mas sim Ele está mexendo com Deus que cuida de ti, com Deus que peleja por ti, com Deus que nunca perdeu uma batalha, e Ele nunca vai perder uma batalha, porque o seu nome é Senhor dos Exércitos. Ele é o general de guerra, Ele é o varão de guerra, e Ele pelejará por ti. Ele vai te dar vitória nessa situação, meu irmão. Creia que assim como Ele destruiu o exército dos israelitas na época, que era o maior exército que existia naquela época, que era o exército de Faraó, Ele também vai destruir todos os teus inimigos, e você vai passar em terra seca, e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus através dessa situação, meus irmãos. Então, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo dos inimigos, dos perseguidores. Enfrente e confiando em Deus, porque se você enfrentar eles confiando em Deus, Deus vai te dar vitória, e eles vão ser obrigados a reconhecer que não é você que está lutando contra eles, mas sim a mão do Senhor. Eles vão ser obrigados a reconhecer que é o Deus Criador dos céus e da terra que peleja pela tua vida e que vai te dar vitória, meu irmão. Creia nessa palavra. Pega essa palavra para você hoje, e todas vez que se levantar uma situação difícil contra você, lembre que o teu Deus, Ele é maior do que tudo e é maior do que todos. E essa vitória que Ele vai te dar é para glorificar o nome dEle, que é para quando você conseguir atravessar o seu mar vermelho em terra seca, você dizer quem foi que te ajudou, que foi a mão do Senhor que te ajudou. Então não confie em si mesmo, mas confie no braço forte do Senhor, na sua mão, na sua destra, que vai te sustentar nessa situação e vai te dar vitória em todas as áreas da sua vida, se você crer, meu irmão. Creia nessa palavra, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis para avançar o Evangelho. Deixe o seu gostei. A paz do Senhor Jesus.